essa reforma tributária é como se fosse um plano real sendo aprovado, tem esse peso? Olha, eu acho que tem, acho que é uma ótima analogia, mas eu considero ainda pior, viu? Porque o plano real, Fabiola, era um plano que vinha, antes do plano real, a gente teve uns 3 ou 4 planos, todos que deram errado, né? Então era até natural que você, na dúvida, imaginasse que fosse dar errado. Ficar contra a reforma tributária em 2023 é inacreditável, porque não só o país inteiro demanda por isso, como não tem como piorar o que a gente tem, né? A gente tem um sistema tributário horroroso, esquizofrênico, caótico. Então, a pior reforma tributária que fosse feita seria melhor do que o sistema que a gente tinha anteriormente. Então, ficar contra a reforma tributária num momento como esse é inacreditável. Mas você diz assim, ela não era perfeita, porém ela é melhor do que não ter, é isso? Sim, eu acho que é uma boa reforma tributária. Acho que não existe uma reforma tributária ótima num país. Você tem que. Alguém tem que perder um pouco para que o país inteiro ganhe no todo, né? A gente vai ter aumento de imposto em algumas coisas, isso é natural, mas você vai ter uma economia de horas para se pagar imposto, você vai ter uma redução de judicialização, você melhora muito o ambiente de negócios, né? Não dá para levar a sério um país que tem 27 alíquotas de ICMS, 100 alíquotas de ISS, é um caos. Então, por exemplo, para o investidor estrangeiro, olhar o ambiente de negócios, como é que se pratica negócios num país onde ele vai decidir montar uma operação, faz diferença. E a reforma tributária ajuda muito nisso. A simplificação, ela é muito bem-vinda. E aí ficam É, perguntas. Fala, pode falar, Badá, olha, pergunta. uma tributarista amiga minha me mandou aqui uma coisa escrita o seguinte, fazer você ter ideia da complexidade. Vamos pegar um imposto só. ICMS. Em Minas Gerais, ele tem 15 alíquotas, 41 hipóteses de crédito presumido, 61 situações de redução de base de cálculo, 82 de diferimento e 233 isenções envolvendo milhares de itens. Só a regra do ICMS de Minas tem mais de 1.000 páginas, corrigidas por instruções normativas, resoluções e portarias. Você imagina isso nos 27 estados. O que eu queria saber do TEC é o seguinte: não dá para amanhã, a gente sabe que assim, não vai ser, amanhã tá aí. Mas São como oito que é essa anos. transição? Quanto que dura? Quanto tempo vai demorar, por exemplo, para a gente saber o que é que a gente está pagando de imposto? Olha, a expectativa é que você tenha uma transição aí de 8 anos em algumas etapas, né? Também não dá para você substituir tudo isso da noite para o dia. Eu acho que a gente vai ter que esperar, Madeleine, a sair o texto final ali do Senado para se debruçar e ver o que vai acontecer. Me parece um pouco óbvio que o setor de serviços vai pagar mais imposto. De maneira geral, isso vai acontecer, assim como a parte da indústria deve pagar um pouco menos de imposto. Acho que você vai ter uma correção de um monte de coisas, né? Jatinhos, lanchas, um monte de item que não paga imposto. Hoje tem produtos da cesta básica inacreditáveis que não pagam impostos, como, por exemplo, o queijo brie, que não paga imposto. Então, você tem um monte de distorção que você vai eliminar e que é bem-vinda, e você vai simplificar, você vai acabar com esse exemplo horroroso que você deu, que na verdade, você não estimula que alguém empreenda ou monte operação no Brasil. Imagina alguém que está em outro país decidindo se vai montar uma operação em Minas Gerais ou em qualquer cidade do mundo, quando é informado que um único imposto tem 1.000 páginas, e contando, né? Não é que 1.000 páginas e parou, é 1.000 páginas e todo dia vai se somando páginas, regras, exceções, isso vira judicialização, você tem que contratar advogados, times de contadores, e essas são coisas que não se resolvem nunca. Então, essa simplificação, a busca da lógica, pelo menos, da simplificação e da diminuição de problemas, ela é muito bem-vinda e ela é imensurável para a economia. Talvez daqui a 10 anos a gente vai falar, cara, isso aqui só aconteceu porque teve uma reforma tributária que propiciou essa equalização de algumas normas e alguns tributos. Agora, para o consumidor mesmo, eu acho que a gente vai demorar uns dois anos para a gente ver ali na boca do caixa, isso aqui ficou mais caro, isso aqui ficou mais barato.